Tá gravando já tudo? Uhum. Mas aí tu desligou o microfone e tá gravando? Porque da outra vez eu acho que tinha que ficar com ele ligado, não é isso? Uhum. Ah, bem. Beleza. Uhum. Podemos, então? Pessoal? Vamos lá, pessoal. Boa tarde, então. Na aula passada a gente estudou o sistema nervoso, né? Hoje aí a gente vai continuar, né, o estudo da anatomia e fisiologia humana, principalmente foco aí. E hoje a gente vai estudar o sistema endócrino, né? Antes a gente vai, eu pergunto a vocês se ficou alguma dúvida lá, em alguma questão lá que ficaram para vocês fazerem, né, treinar, se ficaram algumas dúvidas lá que aí a gente pode tirar agora, nesse início aí, e também eu vou postar o gabarito aqui para vocês dessa aula passada. Não ficou dúvida, não. Tranquilo? Acharam tranquilos os exercícios? Sim. Depois de reler o slide, né? 20 vezes. O sistema nervoso ele é um dos mais chatinhos assim no início, assim. Os outros são mais tranquilos assim. Então eu vou postar aqui o gabarito no chat para vocês conferirem com a resposta de vocês. Peraí, acho que tem um limite de caracteres aqui no chat. Vou ter que enviar em 2 vezes. E aí, tá tudo bem com vocês, pessoal? Sim, eu tô bem. Tem que saber que tinha um limite de caracteres, descobri hoje. Tá aí o gabarito todo. Confiram com as respostas de vocês. Quem não fez ainda, né, anota aí. Ou printa, né? Tira foto. E aí me avisem aí para a gente começar a aula de hoje aí. Enquanto isso, deixa eu só pegar um pouquinho de água. Já volto. Senão não consigo falar. Podemos então, pessoal? Já viram o gabarito já? Sim.
Todos veem meu slide aí? Sim. Sim. Certinho. Então, vamos lá. Nosso segundo sistema aí, né, pessoal? A gente está em anatomia e fisiologia humana, que é a área, né, que estuda, né, os órgãos que juntos, né, conjuntamente, aí formam os sistemas, né, os diferentes sistemas que a gente tem no nosso organismo. Esse aí é o nosso segundo, né, sistema, é o sistema endócrino. O anterior que a gente estudou foi o sistema nervoso. Começamos no sistema nervoso. Esse sistema aí, né, o sistema endócrino, né, ele junto com o sistema nervoso, né, os dois, eles formam o que a gente chama de sistemas reguladores, né? Só para a gente retomar aquele raciocínio lá. Sistemas reguladores são os sistemas, né, que coordenam aí a atividade de vários outros órgãos, né? E integram eles entre si, porque tem que ter uma integração. Os sistemas, eles funcionam conjuntamente no nosso organismo. Então, para que ocorra essa integração, né, o trabalho deles conjuntamente, então, esses dois sistemas aqui, o nervoso junto com o endócrino, faz aí toda essa coordenação e regulação. Isso para garantir o que a gente chama de homeostase, né? Essa palavra que a gente não pode esquecer quando a gente fala de anatomia e fisiologia, metabolismo também. A homeostase é um equilíbrio dinâmico, que a gente tem um equilíbrio interno dinâmico, que garante lá, né, a vida do indivíduo. Então, os sistemas lá funcionando conjuntamente garante essa homeostase aí, que é esse equilíbrio dinâmico. O sistema endócrino, o que é que faz parte dele, né, desse sistema, né? A gente tem que começar por aí. O sistema endócrino, né, ele é formado pelas glândulas endócrinas e pelos hormônios, que são produtos de secreção dessas glândulas aí endócrinas. Glândulas endócrinas por quê? Né? Esse prefixo endo quer dizer dentro. Porque a gente também tem outro tipo de glândulas, né, no nosso corpo, que são as glândulas exócrinas. Qual que é a diferença das glândulas endócrinas, que fazem parte do sistema endócrino, para as glândulas exócrinas? É a diferença básica entre elas e onde que elas lançam os seus produtos de secreção. As glândulas endócrinas, elas liberam seus produtos de secreção, que são os hormônios, na corrente sanguínea, lá no sistema circulatório, né, ou vascular, mas tecnicamente chamando aí. E aí lá, né, esses hormônios vão ir para onde que tem que ir, né? Então, por isso, glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas, elas liberam para o exterior do corpo esse produto de secreção. Por exemplo, né, as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, né, a sudorese. Quando está em dias muito quentes, né, então nosso corpo aí tem mecanismos para regular a temperatura corporal, manter ela constante, e aí libera, né, o suor lá no exterior do corpo, né, na pele lá. Então, essas glândulas exócrinas, né, elas liberam para o exterior. Esse é um exemplo, né, de glândulas aí exócrinas. A gente tem as glândulas lacrimais também, né, que produzem a lágrima, né. Então, vamos nos ater aqui ao sistema endócrino, né. Então, o sistema endócrino é formado pelas glândulas endócrinas, que lançam seus produtos de secreção, que são os hormônios, que fazem parte do sistema endócrino, nos vasos sanguíneos, lá na corrente sanguínea lá. Como que é o modo de ação do sistema endócrino, desse outro sistema regulador aí? Ele tem uma ação lenta, que a gente fala, porém de longa duração. Ele tem um mecanismo, né, o sistema endócrino, ele tem um mecanismo antagônico do sistema nervoso, né? Porque o sistema nervoso tem uma ação rápida e de curta duração. O sistema endócrino tem uma ação lenta e de longa duração. Vamos entender aqui isso. Por que lenta? Porque muitas das vezes,
para as glândulas endócrinas começarem a fabricarem, né, e a secretar os hormônios, pode durar aí, pode demorar. Então, por isso que fala que tem ação lenta, né? Porém, quando começa essa produção, né, e secreção, né, ela tende aí a durar, né? Pode se estender aí durante um período aí. Então, por isso que a gente fala que é de longa duração, ok? Quais que são as funções, né? A gente já sabe que o sistema endócrino é formado pelas glândulas endócrinas e pelos hormônios. As funções primordialmente aí do sistema endócrino é regular as atividades metabólicas, que são aquelas atividades que acontecem dentro das células. Nós somos formados por bilhões de células, e dentro das nossas células, elas estão em constante lá, né? Constantes atividades, que são essas reações químicas do metabolismo. Então, quem coordena isso, né, são os hormônios, né, secretados aí pelas glândulas endócrinas, que conjuntamente fazem parte aí do sistema endócrino. Então, a função do sistema endócrino, que a gente fala, né, de maneira geral, né, coordenar essas atividades metabólicas. As glândulas endócrinas, né, elas funcionam por meio de feedback, que a gente fala. O que quer dizer isso, né? Feedback quer dizer retroalimentar, né? Mas significa, podemos dizer assim também, para uma maior compreensão, um retorno, né? Um retorno de algo. Então, por exemplo, os hormônios, eles são mediadores químicos que a gente fala. Eles são produzidos em concentrações ideais, nem para mais, nem para menos, que a gente fala. E aí, por exemplo, né, se tiver lá demandando do organismo uma maior produção de hormônios, né, então, por feedback, isso vai ser sinalizado e aí vai ser produzido mais hormônios, ok? Se essa produção aí tiver pouca. Já se for o contrário, né, se a produção aí tiver elevada, e aí, por meio do feedback, né, a glândula lá vai receber o feedback e aí ela para, né, cessa a produção lá e secreção do hormônio, porque não precisa mais. Mas acontece também disfunções que a gente fala. E aí as glândulas, né, podem produzir a mais do que essas concentrações ideais, ou a menos. E aí isso vai caracterizar o que a gente chama de hiperfunção, prefixo hiper quer dizer, né, muito, ou hipo, né, a função quer dizer pouco, né, o prefixo hipo quer dizer pouco. Pode produzir hormônios aí, pode produzir poucos hormônios, né, produção aí menor. Então isso são disfunções e isso pode acontecer com as glândulas. Aí a gente começa falando de uma estrutura que a gente já falou dela, lá no sistema nervoso, né? A gente falou do hipotálamo, né? Que junto lá com o tálamo forma o diencéfalo. Mas aqui a gente, nesse momento aqui do sistema endócrino, a gente vai falar apenas do hipotálamo como uma glândula, né? Porque o hipotálamo, a gente viu que o sistema nervoso também tem a capacidade de produzir neurohormônios. Então, o hipotálamo, que faz parte do encéfalo, uma daquelas 5 regiões lá, ele produz neurohormônios. Então, ele produz 2 hormônios aqui. É a ocitocina, ela é também chamada de oxitocina, com X. Ela tem 2 nomes, esse hormônio. E o ADH, a sigla aí, né, de ADH, que significa hormônio antidiurético. Ele também é chamado de vasopressina. E aí a gente começa a falar das funções desses hormônios, né? A gente tem que saber isso, né? O hipotálamo produz esses neurohormônios e eles têm funções aí no nosso metabolismo, né? Qual que é a função da ocitocina, né? Ela promove as contrações uterinas. A mulher lá, a gestante, lá no momento lá do parto lá, o neonatal, né? Tem que nascer, o parto do neonatal. E aí, esse hormônio vai sinalizar lá as paredes do útero, mais especificamente lá, tecnicamente falando, o miométrio, que é a camada intermediária. Então, é lá que ocorrem essas contrações sinalizadas por esse hormônio. Por que ocorrem essas contrações? É porque essas contrações são típicas do parto, né? Que
sinaliza aí um momento lá do nascimento, né, do neonatal. Vamos dizer que ajuda a expulsar, né, a criança, é basicamente isso, tá? Então, aquelas contrações vão aumentando, e isso é sinalizado por esse hormônio aqui, tá? E atua também sobre as glândulas mamárias da mulher, principalmente lá na produção do primeiro leite, tá? O colostro lá, que a gente fala. Então, essa é a função desse hormônio aí da ocitocina, também chamada de oxitocina. O outro hormônio que o hipotálamo produz, né? Esse daqui a gente tem que ter uma atenção muito especial, tá? A ocitocina, nem tanto, mas o ADH sim, tá? Ele costuma cair muito nas questões de provas, muito mesmo, tá? Então, o hormônio, o ADH, né? O hormônio antidiurético, vasopressina, qual que é a função dele no nosso metabolismo, né? Ele reabsorve, né, água lá nos rins lá. Ele também tem um efeito vasoconstritor. A gente já vai entender aqui o que é isso. Então, o ADH, né, ele é liberado em situações de estresse hídrico, ou seja, quando a pessoa tem pouca quantidade de água no organismo, vamos falar assim de maneira geral. E esse hormônio é liberado, né, o hipotálamo, ele produz esse hormônio e libera, só que ele não vai para a corrente sanguínea diretamente. Depois a gente vai ver ali que esses dois hormônios, a ocitocina e o ADH, na verdade, eles ficam armazenados em outro local, e depois que eles são liberados. Mas vamos falar aqui da função dele nesse momento, né? A função dele, desse hormônio, é reabsorver água lá nos rins, porque os rins, né, são esses órgãos lá do sistema excretor, que a gente ainda vai estudar, que fazem a excreção e também fazem a reabsorção de água, né? Faz parte lá desse processo excretor também. Então, esse hormônio é liberado quando há pouca quantidade de água no organismo, ok? Já quando a pessoa está bebendo muita água, esse hormônio ele é inibido, ou seja, a sua produção não precisa se dar da maneira, né, como se a pessoa tivesse com pouca água, a pessoa está bebendo muita água ali. Então, ele é inibido a produção desse hormônio, ou seja, é aquele feedback lá que a gente falou, tá? A glândula aí recebe, né, um feedback. E aí, a diurese da pessoa aumenta, porque ela está bebendo mais água, essa diurese aumenta porque esse hormônio, a produção dele foi diminuída. Existem substâncias também que inibem a produção do ADH. E aí a gente uma dessas substâncias é o álcool, né? Então o álcool lá presente na cerveja e em outras bebidas alcoólicas, ele inibe a produção do ADH. Então ele faz aumentar a diurese, a pessoa excreta mais. É por isso que aquela pessoa lá que quando está bebendo a cerveja, né, ela urina mais por causa disso, porque está inibindo a produção desse hormônio lá no hipotálamo e aí a diurese aumenta, né? Ok? Entendemos essa primeira função dele aí. Outra função dele é vasoconstritor, por isso ele é chamado de vasopressina também. O que é isso vasoconstritor, né? Ele tem a função de diminuir o calibre dos vasos sanguíneos, de alguns vasos sanguíneos. E aí, né, com isso aumenta a pressão arterial. Há momentos fisiológicos em que isso é preciso que isso aconteça, em algumas situações fisiológicas, que a pressão aumente. Então, esse hormônio é liberado, né? Tem esse efeito aí vasoconstritor, diminui o calibre lá dos vasos sanguíneos, ok? E aí aumenta a pressão. É como se fosse você regulando, não tem aquela borracha d'água? Quando a gente faz aquela rosca, né, nela, né? Conforme você vai diminuindo lá, a pressão aumenta da água, né? Mais ou menos assim. É uma analogia aí para a gente observar, ok? É mais ou menos isso, vamos dizer, que o hormônio faz lá. E por isso que faz aumentar a pressão. Pergunto a vocês, tranquilo, pessoal, até aí? Sim, sim. Então, podemos continuar, né? Aqui a gente está vendo, né? Meu mouse está lento aqui, não sei o que está acontecendo, peraí. Aqui a gente está vendo um desenho, né? Indicando aí as principais glândulas, né? Que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, a gente está vendo aqui o hipotálamo, que faz parte lá do encéfalo. A gente vê também a hipófise, que é uma glândula do sistema endócrino. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso, né? Ele produz os neurohormônios ali, a ocitocina e o ADH. Aí a gente tem a hipófise, que já é uma glândula endócrina,
ela está aqui na base do encéfalo também, ela fica lá bem próxima do hipotálamo. Depois a gente tem a tireoide, que está aqui, né, no pescoço, abaixo das cartilagens da glote ali. Tem as paratireoides, que estão atrás da tireoide, a gente já vai ver depois em outras imagens ali melhor, essas glândulas, elas em separado, aqui a gente está tendo um apanhado geral, vendo uma imagem geral, tá? Só para a gente se situar aí. Aqui a gente tem as adrenais, né, que estão acima dos rins. Todas essas são glândulas endócrinas. Tem o pâncreas aqui, que fica na cavidade abdominal, mais localizado para o lado esquerdo. Tem os ovários, que são glândulas femininas, e os testículos aí, glândulas masculinas. Aí a gente começa falando da nossa primeira glândula endócrina. A gente estava falando do hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso, né? Está lá no encéfalo, inclusive uma das funções dele é conectar o sistema nervoso, né, com o sistema endócrino, ou seja, os dois sistemas reguladores. A hipófise é uma glândula bem pequena, do tamanho de uma ervilha. Ela fica lá, né, conectada, vamos assim chamar, lá no hipotálamo. Ela tem duas regiões, uma da frente, né, que a gente chama de adenohipófise, que a gente já vai ver, e a região de trás, posterior, que a gente chama de neurohipófise. Essa região de trás, a neurohipófise, né, que é o lobo posterior, ela não produz hormônios. Ela apenas armazena e libera a ocitocina e o ADH. Lembram que a ocitocina e o ADH são produzidos, né, esses hormônios, pelo hipotálamo? Então, o hipotálamo produz, né, ocitocina e ADH, e aí manda para a neurohipófise armazena, e aí libera quando tem que liberar, né? Agora a gente vai falar da adenohipófise. Aqui na adenohipófise, que é o lobo anterior, né, a região da frente da glândula, aí a gente já tem a produção de hormônios, né? A hipófise, né, que é essa glândula, né, que é dividida em adenohipófise, região da frente, e neurohipófise, a região posterior, ela é também chamada de pituitária ou glândula mestra. Por que ela é chamada de glândula mestra? Porque a hipófise, ela produz os seus hormônios nesse lobo anterior, a adenohipófise, e esses hormônios que são produzidos na adenohipófise, eles coordenam a atividade de várias outras glândulas. Ou seja, então, por isso que ela é chamada de glândula mestra. Aí aqui a gente vai falar do primeiro hormônio. O hormônio aí chamado de GH, somatotrófico também. Ele é o hormônio do crescimento, né? O que esse hormônio faz? Ele induz o crescimento do corpo, né? Tanto lá dos músculos, né, quanto dos ossos. Então, quem faz esse crescimento corporal é esse hormônio aqui. Quem tem maior produção desses hormônios aí são as crianças e vocês que ainda são adolescentes. Conforme a idade vai avançando, né, e o indivíduo atinge a maioridade, né, a idade adulta, e aí não vai mais crescer, né, em estatura, por exemplo, né, e aí a produção desse hormônio ele vai diminuindo, tá? E aí a gente pode ter disfunções na glândula, né, na adenohipófise, com relação à produção desse hormônio. Então, essa produção pode ser a mais ou a menos, né? Quando essa produção é pouca, né, caracteriza uma hipofunção, né, da adenohipófise, aí vai provocar na criança o nanismo. Nanismo significa aí uma baixa estatura para a faixa etária lá da criança. Não confundir com o anão, tá? Que o anão é uma condição genética chamada de acondroplasia, se eu não me engano, e tem múltiplos fatores gênicos, na verdade, não é um só, tá? Então, isso daqui, nanismo, significa, na verdade, uma criança que tem uma baixa estatura, e aí por uma disfunção do hormônio, ok? Do GH, somatotrófico, que também é chamado popularmente aí de hormônio do crescimento, tá? Pode ocorrer o inverso também, essa criança produzir, né, hormônio a mais, e aí ela vai ter o gigantismo, acontece também.
uma criança muito alta lá para a estatura dela, porque cada faixa etária tem mais ou menos aí uma faixa, né? Uma faixa aí, uma estatura aí que deveria, né, corresponder aí. O excesso no adulto, né, da produção desse hormônio, ou seja, uma hiperfunção, caracteriza uma situação lá chamada de acromegalia. E aí, por exemplo, né, no adulto, os sintomas aí são outros, né? Os dedos do adulto, né, eles ficam longos, esses dedos, porque ficam espaçados lá, os ossos aumentam e tal. Os ossos da face também aumentam, a pessoa pode ficar com, né? E até o queixo pode acontecer também, a pessoa ficar queixuda. Isso acontece também, tá? E os dentes também pode ocorrer, né, um afastamento dos dentes, lá na arcada dentária, os dentes ficarem espaçados. Isso às vezes acontece para algumas pessoas aí que utilizam esse hormônio, né, ou um análogo dele, né, um sintético aí. Quem costuma geralmente fazer isso são praticantes de musculação, até de fisiculturismo, que querem ter resultados rápidos, não querem esperar aí o metabolismo, né, dar conta aí dos resultados, né? E aí acaba entrando nessa condição de acromegalia. Isso é muito perigoso porque mexer com glândulas endócrinas, com o sistema endócrino é muito perigoso. A gente está vendo aqui que o sistema endócrino, ele regula o metabolismo, então mexer com o metabolismo isso é muito complicado. Isso só deve acontecer com a supervisão aí de um médico endocrinologista, né? Que é o profissional responsável. Bom, segundo hormônio aí, ele não, adianto para vocês que ele não costuma cair muito nas questões não, tá? O somatotrófico não. Nem esse daqui também segundo não, mas a gente vai falar dele, tá? Daqui a pouco eu vou dar uns bisus aqui e falar de outros que caem muito. O TSH, né, o hormônio tireotrófico, né, TSH é a sigla dele. Ele é um hormônio que ele vai estimular a tireoide. Conforme eu falei, né, o outro nome da glândula hipófise é glândula mestra, né, porque ela coordena, né, produz hormônios pela região aí anterior, né, adenohipófise, e aí esses hormônios produzidos nessa região vão coordenar a atividade de várias outras glândulas. Então, veja bem, a gente está lá na cabeça, né? A hipófise está lá, aí a região da frente, a adenohipófise, produz o TSH sai lá da cabeça e vai para o pescoço, porque lá no pescoço tem a tireoide. Aí, basicamente, vai fazer o quê? Vai mandar a tireoide trabalhar, que a tireoide é uma outra glândula que a gente já vai ver aqui, tá? Não cai muito não, tá, pessoal? Nas questões, não. Prolactina, esse também que não costuma cair muito, não, tá? Prolactina, esse hormônio aqui, ele vai induzir a produção e a secreção do leite pela glândula mamária. A gente vê lá que também a ocitocina tem essa função, mas é uma função mais lá no início, né? E a prolactina dá essa continuidade aí. A CTH, né? O adrenocorticotrófico, abreviada, né? A sigla aí é a CTH. Esse é um outro hormônio, não costuma cair, né? Nunca nem vi nenhuma questão, não costuma cair, tá, pessoal? É um outro hormônio também que vai estimular uma outra glândula. Ele vai lá para o córtex das suprarrenais, que são as glândulas adrenais, né? Ela tem esses dois nomes, ok? E aí vai mandar as adrenais trabalharem, tá? Agora, esses dois últimos aqui caem muito, tá? Esses a gente tem que ter uma atenção especial, sim. Então, até aí, dos 6 hormônios, né, da adenohipófise, 2 aí a gente tem que saber bem, tá? Tem que lembrar deles, tá? É o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. O FSH, né, o hormônio folículo estimulante, ele induz a gametogênese, né? Tanto em machos quanto em fêmeas. E aí, né, o que esse hormônio faz, né? Ele é produzido lá no início da puberdade, né? E aí ele vai sinalizar lá as gônadas sexuais, né? Na mulher, que são os ovários, e nos homens, que são os testículos, a começar esse processo de gametogênese, que é a produção de gametas, células sexuais. Na mulher, os óvulos, e nos homens, os espermatozoides. Então, quem é que faz essa regulação aí? É esse hormônio aqui, ok? O outro hormônio, né, é o LH, o hormônio luteinizante, né, é a sigla dele.
ele já induz a produção dos hormônios sexuais. E aí, né, os hormônios sexuais, né, na mulher são dois, o estrógeno e a progesterona, e no homem, né, a testosterona. Isso também lá nas glândulas sexuais, tá? Nos ovários e nos testículos. Esses dois hormônios aqui, né, o FSH e o LH, eles são chamados de gonadotróficos, no plural, né, porque são esses dois aqui. Por quê? Porque eles atuam sobre as glândulas sexuais, de diferentes modos, né, mas atuam sobre as glândulas sexuais, que são ovários e testículos. A gente vai voltar a falar deles futuramente quando a gente estudar o sistema reprodutor. Então, a gente volta a falar deles. A gente vai se ocupar um pouco mais deles aí. Aí tem um desenho aí mostrando a hipófise, né, que é essa glândula. Claro que aqui é um desenho esquemático e está numa escala aí aumentada, né, porque, na verdade, né, a hipófise ela é pequenininha, né? Ela é do tamanho aí de uma ervilha. E aí a gente tem a região da frente, né? A adenohipófise, que é a região que produz os seus hormônios, né? E libera e coordena a atividade de várias outras glândulas. E a gente tem a região de trás, né? O lobo posterior, a neurohipófise. Essa região de trás não produzem seus hormônios, né? Ela armazena aí dois hormônios, né? Que são, né? A ocitocina e o ADH. E aí, principalmente, a gente tem que saber lá o ADH, né? A função dele lá na reabsorção de água nos rins. Aí que a gente tem os hormônios, né? A gente tem a prolactina, que atua na glândula mamária, os gonadotróficos, né? Aqui está faltando um S, mas deveria estar no plural, né? Porque são dois, FSH e o LH, que atua nas gônadas, né? Os ovários e os testículos que a gente está vendo aqui. O tireotrófico, que vai atuar lá sobre a tireoide, o adrenocorticotrófico, que atua lá sobre as suprarrenais, também chamada de adrenais, e o somatotrófico, que induz o crescimento, né? A gente está vendo aqui o crescimento tal dos ossos, né? Por exemplo, né? O alongamento deles. Aí a gente sai lá da região da cabeça, né? Da hipófise, né? Vamos agora lá para o pescoço, nossa segunda glândula aí, endócrina, né? A famosa tireoide, né? Ela está localizada, né, no pescoço, na região da frente. Ela está logo abaixo da glote, né? Uma região aí que está na traqueia, ok? Que faz parte do sistema respiratório. Então, essa glândula está localizada lá. E aí, a tireoide, ela vai produzir 3 hormônios. A gente tem que saber esses, tá? Eles caem nas questões. É a triodotironina, abreviadamente chamada de T3, normalmente aparece com o nome de T3 mesmo, e a tiroxina, que é o T4, que também aparece normalmente com o nome de T4. Qual que é a função desses hormônios no metabolismo, né? Cada hormônio tem uma função. Os hormônios, né, quando eles são liberados, já falamos lá no início, né, eles vão para a corrente sanguínea e aí eles vão ser transportados, né? Transportados aí vão para onde tem que ir. Muitas das vezes, o hormônio ele vai atuar, né, ele vai agir num local muito distante onde ele foi produzido. Isso graças aí, né, ao deslocamento do sistema nervoso. E aí, como que ele sabe qual célula lá que ele tem que interagir? Porque as células, elas têm receptores específicos para esses hormônios. Então, cada célula, né, ela tem receptores específicos para determinados hormônios. Esses receptores podem estar presentes na membrana plasmática, lá para fora, lá, né, na face externa, ou no interior da célula. Se tiver na região da membrana plasmática, lá na face externa, beleza, o hormônio se liga lá. Se tiver no interior, esse receptor, que o hormônio tem que se ligar, aí ele atravessa a membrana plasmática e vai lá para o interior da célula, tá? Ele vai desencadear lá, né, a situação fisiológica lá que ele tem que desencadear. Então, esses hormônios, né, o T3 e o T4, eles estimulam o metabolismo basal que a gente fala. Eles fazem, né, a oxidação biológica dos nutrientes lá para que a gente possa aproveitar lá os produtos, né, que são formados lá dessa oxidação biológica. Então, eles estimulam esse metabolismo aí, a oxidação biológica dos nutrientes que a gente ingere para produzir energia e várias outras coisas lá. E aí, quando a glândula tireoide, né, ela tem uma disfunção,
para mais, né, produção a mais ou para menos, né, e aí vai caracterizar aí o que a gente chama de hipertireoidismo, que é uma hiperfunção, é a mesma coisa, né, e aí vão ter alguns sintomas lá disso, né, por exemplo, do hipertireoidismo, né, uma produção a mais desses dois hormônios aí, o T3 e o T4, né, a pessoa sente muito calor, ela sua muito, ela perde peso porque o metabolismo fica acelerado da pessoa, a pessoa fica irritadiça, né, nervosa, e pode até ter um tipo de bócio chamado de bócio exoftalmico, porque ocorre uma inflamação lá das pálpebras, né, nos olhos, e aí os olhos ficam com aspecto esbugalhado, né, e por isso o bócio exoftalmico. Então, esse é um sintoma aí de uma disfunção da tireoide, né, um hipertiroidismo. Acontece o inverso também, né, o hipotiroidismo, que é uma diminuição, né, da produção desses hormônios, ok? E aí o metabolismo acontece o inverso, o metabolismo fica lento, ok? A gente tem uma diminuição do metabolismo, então aquela oxidação lá biológica lá, ela fica, né, lenta. O que acontece? O inverso lá do hipertiroidismo, a pessoa ganha peso, mesmo se ela comer pouco, ela continua ganhando peso, porque seu metabolismo está lento. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa com sobrepeso ou, né, gordinha e tal, né, acima do peso, acha que ela come muito. Às vezes não é, tá? É metabolismo mesmo, tá? Ganho de peso aí devido a isso. Bradicardia também, que é o contrário, né, da taquicardia, ou seja, os batimentos cardíacos ficam mais lentos. Isso é perigoso, né? Porque o coração lá, né, ele faz parte lá do sistema cardio, né, vascular, e, né, bombeia o sangue para todas as partes do corpo, levando várias coisas, né, nutrientes, oxigênio, né, então isso prejudica o metabolismo como um todo. E a pessoa pode ter também um tipo de bócio, aí já é um bócio endêmico, que se fala. Quando é bócio endêmico, é por carência de um mineral chamado iodo, que compõe a molécula desses hormônios aí. O T3 e o T4 são hormônios, né, mediadores químicos, são moléculas, e na composição química deles tem o iodo, um sal mineral, um micronutriente, que a gente estudou, né, lá nas aulas de bioquímica lá. Então, esses hormônios, para serem produzidos, precisam de iodo. E aí, se a pessoa tem uma baixa ingestão desse sal mineral, iodo, aí a produção desses hormônios fica comprometida, né, uma baixa produção, e a pessoa tem o hipotiroidismo, né, bócio endêmico. E aí, por exemplo, aqui no bócio endêmico, o que acontece aí de sintomas aí? A tireoide, ela incha, e aí a pessoa fica com o pescoço, né, inchado, né, esse é um dos sintomas aí clássicos aí do bócio endêmico que caracteriza um hipotiroidismo. Bom, agora o terceiro hormônio aí que a tireoide produz é a calcitonina. Esse hormônio já está dando uma ideia, né, do que esse hormônio faz, né? Ela está envolvida com o metabolismo do cálcio, né, que é um sal mineral. Então, o que a calcitonina faz, né? Quando a gente ingere uma refeição rica em cálcio, né, esse cálcio está lá na corrente sanguínea, e aí a calcitonina é liberada pela tireoide, né? A tireoide libera na corrente sanguínea, a calcitonina pega o cálcio e mobiliza esse cálcio do sangue, né, para a matriz óssea, né, para compor nossos ossos lá, nosso esqueleto, que a gente chama de endoesqueleto, que está no interior do nosso corpo, ok? Então, o cálcio é um sal mineral muito importante que faz parte lá da matriz óssea, um dos sais minerais lá e um dos mais importantes. Então, de modo que a gente fala que a calcitonina, né, ela diminui a calcemia, ou seja, né, a concentração de cálcio na corrente sanguínea. Tá aí a glândula aí, tireoide, né? Ela fica na região da frente do pescoço aqui. Isso daqui, né, que a gente tem a glote, né, que é a abertura aqui da traqueia que a gente tem. Aí segue abaixo a traqueia, né, que são esses anéis cartilaginosos aqui, isso aqui faz parte do sistema respiratório, e a glândula tireoide está localizada aqui na frente, ok? Bom, agora vamos falar de outras glândulas aí. As paratireoides, elas não são muito conhecidas não, né? Nas questões do Enem não costuma cair não, mas em questões da UERJ já vi, tá? Pode aparecer sim essas glândulas aí.
Tá no plural porque elas são 4. Elas são bem pequenininhas, tá? São 4, elas se localizam atrás da tireoide, 2 de cada lado. Elas produzem um hormônio, que a gente tem que saber o nome dele, é o paratormônio. Ele retira cálcio dos ossos e mobiliza isso para o sangue, para a corrente sanguínea, né? Então, ou seja, né, em que momento fisiológico que isso acontece? Então, uma pessoa lá que tem uma dieta pobre em cálcio, né, esse sal mineral aí, importante para a saúde dos nossos ossos, mas, além da saúde dos nossos ossos, o cálcio também é importante para a contração muscular, que a gente vai falar isso futuramente. Não é só para os ossos que o cálcio é bom, não, tá? A importância dele. Então, o paratormônio, ele retira cálcio lá dos ossos, né, da matriz óssea, e mobiliza isso para a corrente sanguínea, porque lá na corrente sanguínea, esse sal mineral, o cálcio, vai poder ser utilizado, né, ou para contração muscular, né, por exemplo, né, porque as células estão carecendo lá. Isso acontece nesses momentos fisiológicos em que o indivíduo ele tem uma baixa ingestão de cálcio. Ou seja, não é uma coisa muito boa não, né, mas isso pode acontecer. Por quê? Quando retira cálcio dos ossos, desmineraliza a matriz óssea lá, né, os ossos ficam mais frágeis, né, ok? Tá aí as paratireoides. Embora a gente esteja vendo assim, na verdade elas estão localizadas atrás, tá? É porque a gente vê nessa imagem aí para poder evidenciar elas, né? Assim, dessa forma aí. Mas, na verdade, elas estão atrás da tireoide. Então, são 2 de cada lado aí. E elas produzem um paratormônio. A gente fala que o paratormônio ele tem um efeito, uma ação antagônica da calcitonina. Enquanto a calcitonina diminui a calcemia, o paratormônio aumenta a calcemia, ou seja, aumenta a quantidade de cálcio no sangue. Pessoal, tranquilo até aí? Vocês ficam tão calados que eu não sei. Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Sim, professora, tranquilo. Tem ninguém dormindo não, né? Não, eu tô lendo aqui as questões também. Beleza, vamos lá. Vamos lá agora, saindo lá do pescoço agora, né? A gente falou da tireoide e das paratireoides, vamos agora para a cavidade abdominal. Porque lá na cavidade abdominal estão os rins, né? E acima dos rins, são 2, né? 2 rins, a gente tem 2 glândulas lá, né? Uma acima de cada rim, que são as suprarrenais. Chamado, aqui o nome já está dando até uma ideia, né? Da localização delas, né? Supra vem de cima, né? Suprarrenais, acima dos rins. Elas também são chamadas de adrenais, né? Aí as suprarrenais, né? Elas têm 2 regiões, uma mais externa, que a gente chama de córtex, e uma mais interna, que a gente chama de medula. Na verdade, vários órgãos, né, têm essas regiões, né, mais externa e mais interna, e a gente chama, de modo genérico, de córtex e medula. Lembra lá do encéfalo, que a gente falou que tem um córtex cerebral, que é a região mais externa lá do encéfalo, correto? Lembram disso? Né? Então, é mais ou menos por aí. A gente pode usar esse nome genérico para vários outros órgãos, tá? E aí o córtex, que é a região mais externa das suprarrenais, né, essa glândula, ela vai produzir 2 hormônios, tá? A gente tem que saber isso porque cai nas provas da UERJ muito, tá? Porque eles podem te perguntar, por exemplo, né, onde são produzidos, né, o cortisol e a aldosterona. E você tem que saber que é no córtex das suprarrenais e não na medula, tá? Então, produz esses 2 hormônios aí. O cortisol, né, ele é um hormônio liberado lá na corrente sanguínea, né, quando a pessoa está estressada, né, ele, inclusive, é chamado até de hormônio do estresse. Mas ele, principalmente, ele também está relacionado, ele tem várias funções, tá? Na verdade, os hormônios, eles têm várias outras funções, eu estou comentando aqui só as principais, a efeito para vocês fazerem as provas, que é o que vai cair, tá? O cortisol, por exemplo, ele está relacionado com quando a pessoa tem um processo inflamatório no organismo, o cortisol ele é liberado porque ele diminui, né, elementos lá que aumentariam essa inflamação. Então, ele tem um efeito anti-inflamatório. De modo até que tem pomadas que a gente usa por aí, né, pomadas médicas, essa coisa toda, que são a base de cortisol, esse hormônio aí, tá? Um análogo dele, alguma coisa parecida, tá? Uma molécula, assim, tá? Então, o cortisol ele tem um efeito anti-inflamatório. A aldosterona cai muito nas questões também da UERJ, ela gosta de perguntar. Por quê? A aldosterona,
ela é produzida, né, nas suprarrenais, lá acima dos rins, e ela atua ali nos rins mesmo, tá? O que a aldosterona ela faz? Ela reabsorve sódio, porque em alguns momentos fisiológicos a gente tem que ter uma concentração aumentada ou ideal de sódio lá na nossa corrente sanguínea, né? Uma concentração circulante lá, tá? E aí a aldosterona faz a reabsorção de sódio nos rins e excreta potássio. Em alguns momentos isso precisa ser feito. E aí, conforme ela faz isso, essa é a função principal. Só que aí, conforme ela faz isso, reabsorver sódio e eliminar potássio, né, por meio lá dos rins lá, acaba reabsorvendo água. Então, a aldosterona acaba atuando junto com o ADH, né, ou seja, reabsorvendo água. Então, aumenta o volume de água circulante lá na corrente sanguínea, tá? Então, ela faz isso também. Já a região interna das suprarrenais, que é a medula, ela produz outros 2 hormônios muito famosos, e esse cai muito nas questões e a gente tem que saber. Que é a famosa adrenalina, que ela também é chamada de epinefrina, então cuidado, né? Porque pode aparecer um ou outro nome, o mais popular é adrenalina, mas pode aparecer o nome epinefrina também. E a noradrenalina. Vocês já tinham ouvido falar na noradrenalina? Não. Não. Pois é, mas não se preocupa muito com ela não, porque cai mais adrenalina. Mas você viu lá esse nome noradrenalina, já lembra de adrenalina, porque a função desses 2 hormônios é a mesma, tá? Ela é também chamada de norepinefrina. É a mesma. A adrenalina, lembra que a gente estudou lá no sistema nervoso, que o sistema nervoso, né, tem o sistema nervoso periférico, tem um autônomo, o autônomo ainda tem uma divisão fisiológica que se divide em simpático e parasimpático. Lembra que o simpático coordena a liberação de adrenalina? Vocês lembram disso? Eu não lembro. Tem que lembrar disso, pessoal. Conforme eu falei para vocês, apesar da gente estudar assim, de modo separado, né, os sistemas, por exemplo, agora a gente está em anatomia e fisiologia, mas a gente precisa de conhecimento de bioquímica, de biologia celular, de tudo. Então, a gente tem que ser capaz de relacionar todo o conhecimento. Mas isso, conforme a gente vai estudando, vai consolidando as informações, vocês vão conseguindo fazer isso, tá? Mas sempre tenham isso em mente, para vocês conseguirem relacionar o máximo de informações que vocês conseguirem. Porque, principalmente nas questões do Enem, que são questões contextualizadas, eles querem isso de vocês, tá? Então, beleza. Então, a adrenalina é um hormônio que ele vai ser liberado, né? Tanto ela quanto a noradrenalina, que tem a mesma função, elas são liberadas pela medula, região interna das suprarrenais, quando a pessoa está num momento de perigo, de estresse, né? Que a gente pode assim também chamar. Aí ela é liberada, né? Por exemplo, tá acontecendo, sei lá, vamos falar aí, teve o ciclone lá no sul, né? E uma situação muito, né, tensa, né? Então, aí, por exemplo, né, indivíduos podem experimentar isso, a adrenalina ser liberada lá na corrente sanguínea e aí desencadeia várias situações fisiológicas, né? Por exemplo, os batimentos cardíacos aumentam, porque tem que bombear mais sangue e oxigênio para esse momento aí, que a pessoa está precisando de mais energia, às vezes está precisando correr alguma coisa. A frequência respiratória também aumenta, acompanha esse aumento dos batimentos cardíacos, e várias outras situações fisiológicas também. Por exemplo, até a quebra do glicogênio hepático. A gente já estudou isso em bioquímica. O que é o glicogênio? É um carboidrato complexo da classe dos polissacarídeos. É um carboidrato que os animais reservam, né, uma reserva de curta duração, é um polímero de glicoses, né? Que são moléculas energéticas. E naquele momento ali, o indivíduo está precisando de energia. Da onde que vai tirar energia se a pessoa não está comendo? Vai tirar lá desse glicogênio que está estocado em grande parte, na maior quantidade, no fígado. Por isso a gente chama glicogênio hepático, né? Então você está vendo a ação da adrenalina em várias situações fisiológicas aí. Já falamos, né, disso aqui tudo, já falei. Beleza. Aqui está o desenho, né? Para a gente. Oi. Se cair numa prova, por exemplo, a diferença entre adrenalina e adrenalina. O seu áudio falhou. Fala aí de novo, por favor. Se cair na prova, a diferença de adrenalina e noradrenalina. Não tem diferença.
É a mesma coisa. Não, elas são hormônios diferentes, eles são. Só que tem a mesma função. Não vai te perguntar qual que é a diferença com relação à atuação fisiológica, porque não tem. São hormônios diferentes, entendeu? Mas que tem a mesma função, Ok. tá? Inclusive tem nomes muito parecidos, né? Esses hormônios atuam conjuntamente. A adrenalina costuma cair mais, tá? A noradrenalina não costuma cair muito, não, tá? Só vi uma vez numa prova da UERJ, mas o mais recorrente é cair a adrenalina mesmo. Tá bom. Então, aqui a gente está vendo a localização, né, das suprarrenais, né? Também chamada de adrenais. Elas estão acima dos rins, né? Elas estão aqui, ó. Estão vendo? É essa glândula aqui, ó. Ok? Aí a região externa dela é o córtex, né? Que produz o cortisol e a aldosterona, e a região interna, que é a medula, produz a adrenalina e a noradrenalina. Agora vocês já sabem onde que a adrenalina é produzida. Vocês imaginavam que ela era produzida onde? No cérebro, por exemplo? Basicamente. Basicamente, né? Pois é, não. É claro que, né, vai ser lá o sistema nervoso periférico, né, que vai sinalizar isso por meio lá do autônomo e o simpático para liberar a adrenalina lá pelas suprarrenais. Agora vocês já sabem. Bom, continuando aí na cavidade abdominal, vamos falar agora do pâncreas, nossa penúltima glândula aí. O pâncreas cai muito nas questões, tem uma atenção bastante especial a ele, né, esse órgão aí, que é considerado uma glândula mista, tá? Muito cuidado com isso, eles gostam muito de perguntar isso. Por que glândula mista? Porque o pâncreas, ele vai ter uma porção endócrina, que é essa que a gente vai focar aqui hoje, que a gente está falando de glândulas endócrinas e, né, hormônios aí. Mas ele também tem uma porção exócrina, né? Por isso é uma glândula mista, tem secreção endócrina e exócrina. Aqui a gente vai falar da endócrina, que produz dois hormônios, a insulina, bem famosa, né, e o glucagon. Essa parte endócrina que produzem os hormônios, essa parte endócrina é formada pelas ilhas, né, pancreáticas, também chamada de ilhota de Langerhans. São essas células, tá? São essas células que formam o pâncreas ali nessa região que produzem esses hormônios aí. E aí as células que tem lá uma configuração beta, que a gente fala, né, elas produzem insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, né, e tem uma ação hipoglicemiante, né, ou seja, a insulina, ela diminui a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcares no sangue. A insulina ela é liberada, né, a gente tem uns picos de insulina logo após as refeições. Então, você fez uma refeição lá rica em carboidratos, a insulina vai ser liberada na corrente sanguínea, vai mobilizar aqueles açúcares, né, carboidratos que você ingeriu, do sangue para dentro das células. Por quê? Porque lá dentro das células, lá, esses açúcares vão participar lá do processo de respiração celular que a gente já estudou. Olha aí como é que a gente está integrando as informações que a gente estudou, ok? A gente tem que prestar atenção nisso. Então, lá dentro das células... Espera aí que alguém mandou alguma mensagem. Tá. Pensei que tinham sido alguns de vocês. É alguém enchendo o saco. Continuando aqui. Então, pessoal, a insulina ela tem essa ação hipoglicemiante, ela diminui a quantidade de açúcares, mobiliza o carboidrato para dentro das células. Por quê? É dentro das células que esses carboidratos vão ser utilizados para fazer respiração celular, para gerar energia, ok? Outra coisa também que a insulina faz é o armazenamento da glicose em excesso, que a gente ingeriu na alimentação, né, na forma de glicogênio, que é o polímero lá de glicose, e aí vai ficar estocado principalmente sua maior quantidade no fígado e uma outra pequena parte nos músculos, ok? Que são essas reservas aí. Bom, a gente tem as disfunções na glândula, né, essa glândula mista e o pâncreas. E aí essas disfunções aí, uma delas pode ser, né, a pouca produção ou nenhuma de insulina, ok? E aí essa deficiência provoca uma doença, né, um tipo de diabetes chamado de diabetes de Melito, que se divide em tipo 1 e tipo 2. Qual que é a diferença do tipo 1 e do tipo 2 do diabetes de Melito?
O tipo 1 é genético, ok? A pessoa ela já nasce com a diabetes mellitus tipo 1, ou então depois, né, lá no decorrer da sua vida, essa doença ela se manifesta, mas geralmente ela já nasce. E aí a pessoa ela não tem produção de insulina, e aí é aquela pessoa lá que precisa ficar administrando o hormônio insulina, né, diariamente, né, por meio lá de uma agulha lá hipodérmica. E aí a gente tem o diabetes tipo 2 também, tá? O diabetes tipo 2, ele já é adquirido por fatores aí, né, por hábitos ruins da gente mesmo, né, geralmente, né? Por exemplo, você ingere muito açúcar, bebe muito refrigerante, tudo isso tem açúcar, né? E aí o que acontece? Satura a insulina, né? A insulina ela não dá conta, né, de mobilizar todo esse açúcar para dentro das células. Aí se acumula na corrente sanguínea e a glicose não pode, né, os açúcares se acumular na corrente sanguínea porque desencadeia várias situações fisiológicas ruins, né? Muitas. Pode comprometer o funcionamento de outros sistemas, ok? Então, o tipo 2 é adquirido durante a vida, né? E por hábitos ruins aí. Coisas, né, que podem fazer, né, o surgimento aí do diabetes tipo 2 é o sedentarismo, né, não prática de atividades físicas regulares, maus hábitos alimentares, né, dentre outros aí. Aí a gente tem lá no pâncreas também a produção de um outro hormônio que tem uma ação antagônica, ou seja, tem um modo contrário, né, de ação da insulina. Enquanto a insulina é hipoglicemiante, o glucagon cai muito nas questões também, ele tem uma ação hiperglicemiante, ou seja, ele aumenta a glicemia, ele aumenta a quantidade de açúcares na corrente sanguínea. Em que momentos que isso vai acontecer? O glucagon ele é liberado na corrente sanguínea numa situação de jejum que a gente fala. Não é aquele jejum que a pessoa faz porque quer, não. O jejum que a gente está considerando aí, né, é o jejum, ou seja, o período que você não está se alimentando entre as refeições. Eu, por exemplo, almocei meio-dia, né, acho que meio-dia e pouco. Então, são quase 4 horas, né, da tarde, não comi nada até agora. Então, o glucagon lá está sendo liberado na minha corrente sanguínea, e aí está indo lá para o fígado, né, para quebrar o glicogênio, que nada mais é que um agregado de glicoses, né, um polímero de glicoses, esse carboidrato complexo aí libera as glicoses lá para a corrente sanguínea, para minhas células poderem aproveitar isso, né, para gerar energia lá e gerar ATP, tá? Então, o glucagon tem essa função aí. A deficiência dele vai provocar a hipoglicemia, né? Tem pessoas que têm disfunção no pâncreas, na glândula, na produção desse hormônio aí, que é produzido pelas células alfa, né? Que tem essa configuração aí. E aí a pessoa tem hipoglicemia, uma pessoa que tem que até constantemente estar ingerindo carboidratos, né? Açúcares. Eu tenho um conhecido que tem hipoglicemia. Vocês devem até conhecer outras pessoas também que podem ter aí essa situação aí. Aqui está o pâncreas, né? Ele está localizado na cavidade abdominal para o lado esquerdo, tá vendo? Tem aqui nele, nessa glândula mista, que são produzidos os hormônios de insulina e glucagon. E aí nossas últimas glândulas, né? Para a gente fechar aí, são as glândulas sexuais, né? Essas glândulas sexuais são os ovários e os testículos, né? Os ovários na mulher produzem os hormônios estrógenos e progesterona, que têm funções, né? Quais são essas funções? Né? O estrógeno, né, ele estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais e de características secundárias. O que são essas características secundárias? São as características que aparecem lá no início da puberdade, ok? Crescimento da mama, do quadril. Então, tudo isso são essas características secundárias que aparecem lá no início da puberdade na menina. A progesterona, ela já atua lá na regulação do ciclo menstrual, aquele ciclo de 28 dias. A gente vai voltar a falar na aula de sistema reprodutor desses hormônios novamente. Aqui a gente só está tendo um apanhado mais superficial. Ok? E os testículos no homem, né? Essas glândulas sexuais que produzem a testosterona, que, né, desenvolve, né, os caracteres sexuais lá secundários no homem, né? Que também são características que aparecem lá no início da puberdade, né? No adolescente lá, né? Engrossamento da voz no homem, aumento da massa magra,
crescimento de pelos pubianos, barba também, tudo isso, tá? Quem está fazendo isso daí é a testosterona. Então, tá aí o ovário, né? Os ovários, né? Que a gente está vendo, eles aqui que são produzidos, né? O estrógeno e a progesterona. E, né, o testículo aí, onde é produzido a testosterona. Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas? Não tenho pergunta, não. Não? Nem eu. Na verdade, eu estou com dúvida em uma questão. Na questão já está fazendo? Vai. Deixa eu ver aqui, pelo menos 3 aqui para a gente fazer, dá até para a gente fazer 4 aqui, selecionar. Vocês já se adiantaram, eu estava até fazendo mais, né? Isso aí. Para mim, essas questões de gráficos são muito difíceis. Mayara, seu áudio cortou. As questões de gráfico, não sei se você está fazendo, mas para mim faz mais. Eu ainda não entendi. Vamos lá. Qual questão de qual gráfico que você está falando? A número 4 primeiro. Número 4? Tá, então vamos fazer aí, pessoal, número 4. Vocês já estão sugerindo aí mesmo. Número 4. A número, deixa eu ver aqui, eu tinha visto uma aqui. A número 7. Número 7, deixa eu ver aqui mais 2. A número 8 também é legal. É uma outra questão com gráfico. Tem a questão número 9 aí, tá? Para a gente fazer uma questão aí da UERJ aí. Então, a gente vai fazer essas 4 aí. Vou dar 10 minutos para vocês, tá? Fazerem, e a gente já volta e corrige. Deixa eu dar a comida aqui para minha gata. Tá. Adriele, Oi. você fez a 10, a 11 e a 14? Não. Depois você tenta fazer aí e ver se vai ser fácil para ti. Tá.
Tranquilo aí, pessoal, fazendo? Eu já fiz. Já fizeram já? Eu sim, eu não sei. Eu fiz, eu tô olhando as outras. Eu também. Todo mundo já fez, pessoal, essas 4 aí? Vamos lá, então, corrigir essa. Falei aí 4, não é isso? Vamos lá. Número 4 aí. Vocês falaram que estavam com dúvida nessa questão por causa do gráfico, né? Qual foi a letra que vocês responderam? A pergunta ali, né? Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento? Uma mulher lá que toma a pílula anticoncepcional, né? Ô, professor, eu fiquei em dúvida entre a letra A D e a E. Porém, eu marquei a D. Eu marquei a A. Então, a resposta aí, pessoal, é a letra A, tá? Porque a mulher que toma anticoncepcional, a concentração desses hormônios, ela não vai se alterar, ela vai se manter constante, ok? E aí ela não vai ter aquele período lá de ovulação, porque quando tem ovulação, a gente vai ter o pico lá de alguns hormônios, né? Alguns aumentam, os outros diminuem, que não é o caso da mulher que toma a pílula anticoncepcional, justamente para ela não ovular, né? Liberar os óvulos, né? E ocorrer lá a fecundação. Então, essa questão é mais fácil do que vocês pensam. Eu já vi essa questão, né, essa é uma questão do Enem, mas já teve uma questão da UERJ parecida. Então, o gráfico, pessoal, sempre vai ser um gráfico em que a gente não vai ver alteração. Ou se tiver alteração, vai ser uma alteração bem mínima das linhas lá, tá bom? Tá bom. Eu pensei, nossa, é muito fácil, tipo... Muito fácil. Eu acho que não é a A. Por isso que eu marquei Exatamente. Tá? Então, não tem alteração, tá? Porque se mantém constante, viu? É mais fácil do que vocês pensaram. A outra aí que a gente falou é a questão 7, né? Vamos lá. Isso. Deixa eu ver aqui. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa, inclusive, visa prevenir problemas em qual glândula humana? Eu marquei a B. Letra B? Bem, Isso aí, estão corretas. É a letra B, tireoide. Por quê? Lá a tireoide tem 3 hormônios. 2 deles, a triodotirolina T3 e a tiroxina T4, precisam de quê? De iodo, né? Que é o sal mineral para a produção desses hormônios, ok? Então, se não tiver esse sal mineral, a produção desses hormônios vai ser prejudicada, tá? Então, por isso aí, letra B. Alguém respondeu alguma letra aí diferente para a gente ver o erro? Não? Tranquilo? Seguimos então aí. Qual foi a outra letra que a gente falou? Foi a 8 e 9, né? Isso. É isso mesmo? Tá. Uhum. 8. Esse hormônio é conhecido como hormônio antidiabetogênico, pois o quadro clínico que a sua deficiência acarreta é chamada diabetes insípida, trata-se de... O que vocês responderam? letra D. ADH. Isso aí, letra D. Perceba que isso daqui é um outro tipo de diabetes, tá? Aquela diabetes lá que tem relação com a glicemia é a diabetes mellitus, correto? Que está relacionada ao hormônio lá, a insulina. Essa daqui é um outro tipo de diabetes, a diabetes insípido, que está relacionada com o ADH, pouca produção de ADH. Não tem nada a ver com açúcar, tá bom, pessoal? E aí a pessoa sente muita sede, né? Porque ela está excretando muito também, né? A diurese dela aumenta, né? Ela urina mais, tá? Por isso ela sente muita sede também. Número 9, vamos lá. Deixa eu ler ela tudo aqui. Questão. O hormônio aldosterona, produzido pela região cortical das glândulas suprarrenais, aumenta a absorção de íon sódio pelos túbulos renais. Quanto menor a concentração desse íon nos túbulos extracelulares, maior a produção de aldosterona.
Tá. Em experimento para analisar o funcionamento dos túbulos renais, alguns pacientes foram submetidos a 4 diferentes dietas alimentares. Os resultados obtidos estão indicados no gráfico abaixo, ao qual a barra 1 corresponde à taxa de absorção de água em um paciente com valor normal de concentração extracelular de sódio. Ou seja, ali a barra 1 e 2, né, corresponde ao indivíduo normal, porque 1 ele foi normal e 2 está na mesma faixa ali. A barra que indica o resultado correspondente a um paciente submetido a uma dieta rígida, né, dieta de restrição de sódio, AD número. O que vocês responderam aí? Eu coloquei a letra Qual? A letra E. Eu coloquei C. Eu vou colocar C, só que eu pensei que estava É muito. letra C. Oi, fala. Tá, beleza. Já estou analisando aqui, valeu. Essa daí, pessoal, é letra C, tá? Indica a barra 3 lá, tá? Que tá Então, indicando. é sempre mais alta? Não, não é que é sempre o mais alto, é porque a gente está vendo uma correspondência ali com o que ele está pedindo. Um paciente que foi submetido a uma dieta rígida de sódio, né? Então, ele teve pouca concentração de sódio extracelular lá. Então, por isso que a gente está vendo ali a taxa de absorção de água que está aumentada. Então, por isso é a C ali, a barra 3, tá? Eu que entendi errado. Não, tranquilo. Na próxima aula, façam as questões em casa, né? Posterior aí, em casa vocês já estão, né? Depois da aula. Se tiver alguma dúvida em algum outro gráfico ou alguma questão específica, na próxima aula a gente tira, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beleza, então. Vou encerrar aqui. Então, uma boa tarde, pessoal. Se cuidem. Boa tarde. E semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.